Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando no tema a graça diária. Nós precisamos entender que nós temos um Deus de toda a graça. É isso que nos diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ele diz exatamente assim: mas o Deus da graça, que nos chamou para a sua glória eterna por meio de Jesus Cristo, é quem nos tem permitido, enquanto suportamos essas leves aflições, que sejamos fortalecidos, firmados, estabelecidos nele para sempre. A glória, o poder e a honra sejam para ele para sempre e sempre. Amém. Temos aqui algo muito importante. Nós temos um Deus de toda a graça. Uma das artimanhas de Satanás é nos desanimar com a ideia de que o nosso sofrimento é singular. Quando estamos passando pelo fogo da aflição, é fácil imaginar equivocadamente que ninguém está sofrendo tanto quanto nós. Pedro então nos lembra que a nossa irmandade cristã espalhada pelo mundo está passando por sofrimentos iguais. A verdadeira vitória em meio às perseguições consiste em ver Deus trabalhando nos bastidores a fim de cumprir os seus propósitos maravilhosos. Nas tribulações, devemos nos lembrar, em primeiro lugar, de que Ele é o Deus de toda graça. Esse título maravilhoso de nosso Deus lembra que Ele não nos trata conforme merecemos, mas de acordo com o seu amor por nós. Por mais atrozes que sejam, difíceis sejam as provações que estamos passando, podemos sempre ser gratos porque não estamos no inferno, aonde merecíamos estar. O segundo grande consolo é saber que Ele nos chamou à sua eterna glória. Podemos olhar além dos sofrimentos desta vida e vislumbrar o tempo em que estaremos com o nosso Salvador e seremos como Ele para sempre. Pense nisso. Fomos tirados do meio do refúgio e chamados à eterna glória de Deus. Um outro consolo no meio das provações, das perseguições, das aflições, é lembrarmos que sofremos apenas por um pouco. Contrastadas com a eterna glória, as aflições terrenas, elas são passageiras, por um pouco. O encorajamento final é saber que Deus usa o sofrimento para educar e para moldar o nosso caráter cristão. Ele está nos preparando para reinar, diz a palavra. Pedro relaciona aqui, então, 4 aspectos do nosso treinamento: nas aflições, nos sofrimentos, nas tribulações e nas tentações. Primeiro, ele quer nos aperfeiçoar. As provações equipam o cristão e fornecem todos os elementos necessários em seu caráter para que ele alcance, então, a maturidade espiritual. Então,
Ele usa tudo para nos aperfeiçoar, para que alcancemos a maturidade espiritual. Mas Ele também nos treina por meio de tudo isso, para nos firmar. O sofrimento torna os cristãos mais estáveis, capazes de manter um bom testemunho e de não ceder sob pressão. O Senhor Jesus usou esse mesmo termo ao se dirigir a Pedro quando disse: fortalece ou firma os teus irmãos, lá em Lucas 22, 32. Mas tudo isso também nos fortifica. Satanás procura usar as perseguições, as aflições, as tribulações que passamos para enfraquecer e nos esgotar. Mas as provações acabam exercendo o efeito oposto ou contrário, porque elas nos ensinam a ter força para perseverar. E por último, a palavra de Deus fala aqui para nos fundamentar. Deus deseja que todos os cristãos estejam firmemente alicerçados em seu Filho e também em sua palavra. Amados, o sofrimento é inevitável na vida cristã. Produz o mesmo resultado feliz no caráter dos cristãos. Refina a fé, ajusta o caráter, estabelece o cristão em Cristo, firma e fundamenta o povo de Deus. Diante desse modo maravilhoso como Deus prevalece sobre as perseguições, o sofrimento para a sua glória e para o nosso bem. Pedro não se contém e profere então uma oração. Ele diz assim: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Somente Ele é digno de toda a glória, e apenas nas mãos dele o domínio está seguro. Amados, que Deus abençoe você. E lembre-se, eu não sei se você está passando por aflições, por sofrimentos, por perseguições, por provações, por tentações. Mas uma coisa a palavra de Deus diz: mas o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, vos estabelecerá e vos fortalecerá e vos estabelecerá para viver eternamente diante dele. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus abençoe você e até lá!